salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome, Ele então virá. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, um escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Boa noite, meus amados. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom estarmos aqui. Mais um domingo, mais um dia do Senhor. Mais um dia em que Deus ele convoca o seu povo para se ajuntar e adorar o seu santo nome. Como é bom, meus irmãos, perceber que a igreja do Senhor escutou a santa convocação. E em obediência e em resposta, a palavra de Deus vem aqui. Não somente a um lugar, não somente a um lugar que nós achamos que Deus reside, mas no entendimento de que o povo de Deus está ajuntado no local que foi separado para esse propósito. Por isso, meus irmãos, nós entramos em um diálogo com o Senhor. O culto ele é um diálogo. Deus ele fala através da sua palavra e nós respondemos a Ele através das nossas orações, através do nosso cântico e também ofertando a Ele o nosso coração. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo número 118 e aqueles que encontrarem já podem ficar de pé. Salmo número 118, nós vamos fazer uma leitura alternada do verso 1 até o verso número 14. Salmo número 118, uma leitura alternada do verso 1 até o verso de número 14.
Assim diz a palavra do nosso Deus. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, à casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei, quem me poderá fazer mal? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações cercaram, mas em nome do Senhor as livrei. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo e espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu canto, porque Ele exaltou. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar adorando ao nome do nosso Deus? Dessa vez nós vamos fazer isso através de um cântico, de um hino de louvor ao Senhor. Hino número 49, sempre vencendo. Louvemos ao nome do nosso Deus. Sempre vencendo, vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo é vencedor. Ele o supremo, guiando, com seu imenso poder, todos avante, postrentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo. Dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas os fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível até os meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como tu disse junto ao Senhor. Igreja, pode sentar? Nós vamos nesse momento orar ao Senhor, adorando ao seu santo nome, na certeza de que o nosso Deus é o único, digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a majestade, todo o louvor e toda a exaltação. Eu convido o nosso irmão, o diácono Germano, que é aí mesmo do assento, nos eleve a Deus numa oração de adoração ao nome do nosso Senhor. Santo, 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 não há nada mais santo que tu, Senhor. A ti todo louvor, nossa honra, toda a glória. Estamos aqui diante
Ti, sabemos que sem Teu Filho Jesus Cristo, Tu enviaste para morrer por nós não poderíamos estar prestando culto a Deus, porque nós somos insignificantes a Deus, e sabemos que não podemos chegar diante de Ti sem o sangue do Teu Filho. Agradecemos porque Tu realmente é um Deus que é misericordioso, um Deus amoroso, e trouxe a nós a salvação. Perdoa todos os nossos pecados, guarda-nos. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Graça e paz, amada igreja. Que a verdadeira bênção do Senhor, o amor de Deus estejam com todos vocês, tanto os que estão aqui quanto os que estão nos assistindo através do nosso canal no YouTube. Eu convido a igreja a ficar de pé e abrir a palavra do Senhor no livro de João, na primeira epístola de João, capítulo 1, leremos os versos 8 e 9. Primeira epístola de João, capítulo 1, leremos os versos de 8 e 9. A palavra do Senhor diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nesse momento do nosso culto, eu convido a igreja, em um momento de oração silenciosa, ainda de pé, que leve ao Senhor todos os seus pecados, suas falhas, que são lembradas nesse momento, para que a gente esteja adorando ao Senhor nessa noite, de corações limpos. A igreja pode orar e eu quebrarei o silêncio na continuação. Santo e eterno Deus, Deus santo, Deus maravilhoso, Deus perdoador, Deus misericordioso. Senhor, na Tua presença nesta noite, Senhor, como igreja Tua, como filhos, como servos que somos, Senhor, viemos à Tua presença, Senhor, para, de coração sincero, de coração verdadeiro, confessar a Ti os nossos pecados, nossas falhas. Senhor, quantos pecados, como nós somos tão infiéis certas vezes contigo, Senhor. Se fôssemos depender das nossas próprias forças, a nossa vida seria ainda de perdição. Por isso, Senhor, diante de Ti, nesse momento, Pai, nós colocamos nossos corações apresentando a Ti, Senhor, nossos pecados, Senhor. Quanto que a gente peca contra Ti em falas, em comentários, quanto que a gente peca contra Ti, Senhor, com atos, quanto que a gente peca contra Ti, Senhor, sabendo que aquilo ali não convém, que aquilo ali não edifica, e mesmo assim, Senhor, por nosso coração que é tão tendente, Pai, ao pecado, nós caímos e pecamos contra Ti. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. E como Tua palavra que acabamos de ler, Senhor, diz que se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados, Senhor. E é isso que a gente vem fazer agora aqui. O Teu povo, Senhor, nesse momento de oração silenciosa, confessou a Ti, cada um, Pai, aqueles pecados que lembraram, Senhor. Mas em nome de Jesus, Senhor, dá que a gente possa, após esse momento, Senhor, de contrição, de confissão dos nossos pecados, que a gente possa ter, Senhor, um coração onde haja liberdade do Teu Espírito Santo agir, nos mostrando como andar, a fim de não cairmos nesse pecado e que a gente esteja glorificando, Senhor, o Teu nome com as nossas vidas. É em nome do Teu Filho amado Jesus que assim a gente te ora, Pai. Amém.
A igreja pode sentar. Vamos adorar o Senhor e louvar com hinos e cânticos espirituais nesse momento. Boa noite, meus irmãos. No mesmo espírito que terminamos o louvor de hoje pela manhã, que comecemos agora de noite, relembrando qual o motivo de estarmos aqui. Que nós viemos para adorar o nosso Deus. E que aproveitemos agora esse momento mais tranquilo, mais suave, para se preparar para o louvor ao nosso Deus, para colocar os nossos corações inteiramente na adoração. Adoração é essa que deve ser perfeita, se a gente se entrega a Deus e deixa que o Espírito dele conduza esse momento. Vim para adorar-te. Prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados,
totalmente amável, totalmente digno. Coloque-se de pé e cante mais uma vez esse refrão. Toda a igreja junta. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Essa próxima música fala que Deus é bom. E essa qualidade excede qualquer expectativa dentro do nosso coração. Porque em nós e nesse mundo não há nada que seja bom. Apenas o nosso Deus. Então nosso coração está louco, buscando por algo bom. Então que possamos cantar que Deus é bom. Esse Deus que excede as expectativas. Esse Deus que é completo. Cantemos isso de todo o nosso coração, porque Deus é bom. Adentre os portões. Adentre os portões dando graças, vem à sua casa em louvor, alegres em sua presença, cantando quão grande e forte o seu nome é. Louve-o ao som dos trompetes, ao som da corneta e pandeiro, e todos no céu e na terra expressem seu louvor de todo o coração, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e sua misericórdia é eterna, porque Deus é bom. Misericórdia eterna, porque Deus é bom e sua misericórdia é eterna. Este canto exalta Jesus, aquele que tudo criou. Adore e se prostre comigo, erga suas mãos e a voz para louvar, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom e sua misericórdia é eterna, porque Deus é bom. Sua misericórdia é eterna, porque Deus é bom e sua misericórdia é eterna, porque Deus é bom. Eu vou seguir com fé. É maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, eu não temerei não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Oh meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como lá.
preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja brilho das estrelas, eu não temerei não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou mais alto. Eu vou seguir com fé, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. Os irmãos podem sentar. Ainda que a lua adormeça e não haja mais brilho em estrela alguma, Ele mantém o nosso coração cheio de fé, porque já temos tudo o que precisamos. Então, são motivos sem fim para cantar. Sem fim pra cantar e bem dizer com louvores aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Sim, há motivos sem fim pra cantar e bem dizer com louvores aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Todo dia em tudo que eu fizer, quero estar atento ao teu falar. Vem a tempestade que vier, bem seguro nele posso confiar. Sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós, palavra viva, verdade, vida, nossa salvação. É isso, o motivo é Jesus Cristo. Cantemos mais uma vez do começo. Sim, há motivos. Sim, há motivos sem fim pra cantar e bem dizer com louvores aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Todo dia em tudo que eu fizer, quero estar atento ao teu falar. Vem a tempestade que vier, bem seguro nele posso confiar. Sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós, palavra
sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós, palavra viva, verdade vida, nossa salvação. Amém. Louvado seja o Senhor. Iremos continuar louvando e adorando ao Senhor nesse momento do nosso culto, trazendo à casa do Senhor nossos dízimos e ofertas. Convido aqui aos diáconos e auxiliares. Lembrando à igreja e aos que nos assistem que esse é um momento de alegria também do nosso culto. Nós podemos entregar, devolver ao Senhor como mandamento e sinal de retribuição a tudo que o Senhor tem feito por nós. Nesse momento, convido a igreja com responsabilidade, alegria e muita vontade de compartilhar esse momento de entregar os dízimos e ofertas. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Convido a igreja sentada como está a, nesse momento, orar a Deus, agradecendo pelos dízimos e ofertas levantados. Senhor nosso Deus, a gente te louva, Senhor, porque em meio a tanta dificuldade, Tu traz uma igreja fiel, Senhor, que a Igreja da Madalena tem sido nos dízimos e ofertas. Te louvamos por isso, Senhor. Te pedimos, Senhor, que Tu derrames as mais ricas bênçãos sobre a vida de cada um aqui, Pai. Prosperidade na família, prosperidade no trabalho e também aqui servindo ao Teu reino aqui na Igreja da Madalena, na Tua igreja, Senhor. Te pedimos também, Senhor, nesse momento, por aqueles que têm no coração aquele desejo de dizimar, Senhor, contudo se encontram desempregados ou sem que a sua fonte de renda leve, Senhor, sustento para eles, Senhor. Por isso a gente vem te clamar nesse momento também por essas famílias, Senhor. Abençoa, abre as portas, Senhor. Dá-lhes provisão, Senhor, e dá-lhes sustento, Pai, para que eles voltem, Senhor, a estar dizimando e ofertando na Tua casa, Senhor. Te oramos também, Pai, pela liderança dessa igreja, Senhor, onde será administrado todos esses valores que foram levantados, Senhor, e trazidos pelo Teu povo, Pai. A gente pede sabedoria, Senhor, para que tudo seja feito de acordo com a Tua vontade, Pai, e para o crescimento do Teu reino e a proclamação da Tua palavra, do Teu evangelho. É assim que nós te oramos, Senhor, no nome santo do Teu Filho amado Jesus, Pai. Amém. A igreja agora fica com a palavra do Senhor trazida pelo nosso pastor, pelo reverendo Marcelo, para nossos corações essa noite. Deus abençoe, irmão.
Amados irmãos, graça e paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Que Deus nos dê sempre a bênção de compreendermos a importância e o privilégio que é termos essa liberdade de culto e de acesso às Escrituras, de podermos agora, de forma pública, com essas portas abertas, abrirmos a Bíblia, ler a Bíblia e meditar nela. Que nós nunca nos acostumemos com isso, mas que sempre valorizemos esse privilégio. Eu convido você a abrir a Bíblia no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Acompanhe, por favor, eu lerei a partir do verso 14b. Segunda parte do verso 14. Marcos, capítulo 5. Acompanhe, por favor, essa leitura. Diz assim nas Escrituras: Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Louvado seja o Senhor por sua palavra e pela bênção de podermos refletir nela. A vida necessariamente nos exige que de vez em quando paramos para avaliar tudo o que fazemos. Até porque, se nós não avaliarmos, nós não teremos condições de medir como a vida está, como estamos, se estamos progredindo nos nossos intentos, planos, enfim. No que tange à avaliação, os nossos relacionamentos também precisam necessariamente ser reavaliados. É a famosa DR. É quando nós paramos para discutir o relacionamento. Numa relação entre homem e mulher, isso acontece até mesmo sem que planejemos isso. Normalmente, quem inicia uma DR? Aqui no púlpito parece que há um consenso de duas pessoas, porque eu só voto em caso de empate, que quem normalmente inicia a discussão do relacionamento, ou a DR, é a mulher. Eu não vou entrar no mérito, porque eu acho que isso não é nem justo. Mas o fato é que os nossos relacionamentos todos precisam ser revistos. Não apenas o relacionamento, quando aqueles que o têm, entre homem e mulher, mas também os relacionamentos como um todo. As nossas amizades precisam constantemente ser revistas. Os nossos relacionamentos no ambiente de trabalho, os nossos relacionamentos com as pessoas que nós convivemos na escola, na universidade, no condomínio onde muitos moram. Nós precisamos constantemente fazer isso, e nós fazemos mesmo sem perceber que estamos fazendo. Deixa eu lembrar onde foi isso. Pronto, a gente estava conversando outro dia com umas pessoas sobre essa coisa de vizinhança, e alguém chegou a dizer: não, mas vizinho às vezes dá um trabalho, né? Não sou alto e não sei o quê. Isso é o quê? Isso é uma avaliação da relação com a vizinhança.
E isso não pode ser diferente na nossa relação com Deus. Já parou para fazer uma DR? Para discutir a sua relação com Deus? Quem já fez isso aqui? Deixa eu saber. 1, 2, 3, 4, dá para contar nos dedos. Você sabia que a gente precisa de vez em quando parar para discutir, para rever e para avaliar a nossa relação com Deus? Para avaliar uma relação, a gente pega vários pontos, né? Por exemplo, o diálogo, como é que está? Tem alguns casais aí que eu tenho o privilégio e para eles o peso de avaliar e de acompanhar, namoro, por exemplo. Pastor, o senhor acompanha o namoro da gente? Acompanha, deixa comigo, vamos embora. Aí tem até, não vou olhar para lado nenhum, porque tem casal aqui, por exemplo, que já está aí, pelo menos uma vez por mês, está lá no gabinete. Aí eu vou passando área por área, como é que está isso, como é que está isso, como é que está aquilo, e tal. A gente vai avaliando as coisas. Na relação da gente com Deus, a gente precisa fazer isso também. Porque o que está conduzindo essa relação? Está embasada ou baseada em quê? Qual é a saúde dela? Qual é a verdade dela? Qual a profundidade dessa relação? Nós precisamos fazer isso constantemente. No texto que lemos, inserido num contexto do Evangelho de Marcos, nós teremos essa oportunidade nesta noite. Preste muita atenção. Nós temos que necessariamente ler a Bíblia sempre à luz do seu contexto, que por sua vez aponta para nós o seu propósito. Nos evangelhos, o grande destaque dos evangelhos está na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Nós vemos nos evangelhos o registro extraordinário da vinda do Filho de Deus e da maneira como ele viveu e lidou com as pessoas, com as coisas, seus ensinamentos e, acima de tudo, a sua missão. No Evangelho de Marcos, nós pegamos desde o seu início aquele que anunciou o Cristo que haveria de vir, e ele então aponta para Jesus Cristo. João Batista fala sobre ele. Nós temos um registro histórico extremamente significativo do batismo de Cristo e também da sua tentação. E nós vamos sendo levados pelo evangelista de forma progressiva a vida e o ministério de Jesus Cristo, porque logo na sequência ele escolhe aqueles que conviveriam com ele, com quem ele teria seus relacionamentos ou seu relacionamento mais próximo. Eu não sei se você já observou, Jesus Cristo tinha o relacionamento com os 12, dos 12 ele tinha 3 mais próximos, e dos 3 ele tinha 1 que era mais próximo deles. E esse relacionamento Jesus sempre o avaliava. Deixa eu dar um exemplo que é conhecido de todo mundo. Lembram-se quando Jesus sobe para orar e pede daqueles que estavam com ele que permanecessem em oração? Jesus se volta e eles estavam cansados, dormindo. Jesus fala: eita, não poderia ficar um pouquinho vigiando? Será que essa relação que nós temos, eu estou vivendo um momento tão especial e vocês não podem separar um tempinho para orar? Jesus pergunta quem ele era para os seus discípulos, depois de perguntar o que era para os que estavam de fora. Enfim, Jesus faz isso constantemente com aqueles com os quais convivia, e ele também fez isso com os fariseus, ele fez isso com o povo, com os religiosos. Enfim, Jesus estava sempre dando às pessoas a oportunidade de avaliar a relação que tinham com ele. E eu quero lembrar os irmãos, e é importante que nós entendamos que os evangelhos apontam para quem Jesus era, sua obra e o intuito do eterno da nossa salvação. Jesus então está por realizar das suas obras extraordinárias, e tudo o que ele fazia é para que compreendessem quem ele era. Vamos, por favor, voltar os olhos para o início do capítulo número 5. E nós vamos ver mais uma das obras do Cristo extraordinárias. Capítulo número 5, a partir do verso 1, esta primeira perícope até o verso 14. Eu peço aos irmãos que leiam toda a perícope, por favor. Entre mentes... um homem possesso de espírito imundo,
andava sempre de noite e de dia, clamando e pelos montes, ferindo-se com pedras. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Eu tenho certeza que, se não todos, a grande maioria já havia lido essa passagem. Uma passagem que marca uma ação extraordinária de Jesus. Você já parou para imaginar essa cena? É porque às vezes a gente lê as histórias da Bíblia e está tão acostumado com elas que a gente vai passando assim. Tente imaginar essa cena. Os outros evangelistas falam desse sujeito também. Um sujeito que andava como um louco pelos montes, entrava nos cemitérios. Outro diz que ele andava nu pela rua, que ele gritava como um louco para um lado e outro. Vocês leram aí que eles amarravam o homem, que eles o prendiam em cadeias e correntes e nada segurava o sujeito. Vocês leram aí que ele andava de noite e de dia no cemitério, pelos montes, e um detalhe curioso, era tão macabra a situação, o cenário daquele sujeito, que ele se machucava com pedras. Já pensou em encontrar com um sujeito desse na rua? Você saindo daqui pelo estacionamento ali, ó, hora que você for pegar o carro ou pegar o ônibus aqui na parada, e vem um cabra desse, peladão, sujo, com pedra na mão, raspando no corpo, certamente sangrando, fedorento, e gritando como um louco. Quem quer um encontro desse? Ninguém quer um encontro desse. Ninguém quer. Mas era esse o cenário, era esse o sujeito. E eles conviviam com esse sujeito, todo mundo dava notícia dele, ninguém podia fazer nada. Passou a ser a propriedade da comunidade, passou a ser aquele tipo de gente que todo mundo sabia. O fulano hoje, olha, ele estava vestido hoje, não, já rasgou, já fazia parte da vida deles, aquele sujeito perturbado. Sabe aquele tipo de gente que todo mundo vê, que não bate bem da cabeça, ou então que tem um problema sério, que tem um comportamento estranho, mas que todo mundo se acostumou e ninguém faz mais nada, porque aquilo parece que é normal, mas não era. Não era. Não podia ser. E o texto que vocês acabaram de ler diz que quando Jesus chega, aquele sujeito estava lá. E não era um distúrbio, não era uma pessoa com problemas mentais, não era alguém que estava vivendo um momento difícil na vida e que se perdeu. Era um sujeito que estava sendo dominado por espíritos malignos. E aqui entra um ponto extremamente importante para nós, porque quando nós compreendemos a grandeza do Cristo e o objetivo do Evangelho é anunciar Jesus Cristo, nós temos aqui um contraste nítido. Nós temos de um lado o Filho de Deus e no outro, numa esfera infinitamente mais inferior, Satanás, ou uma legião, muitos espíritos. Nós temos a descrição do cenário que aponta exatamente a realidade do mundo. Um mundo posto no maligno, dominado por ele, humilhado por ele, tendo suas regras ditadas por Satanás para afastar a gente cada vez mais do Senhor. E de maneira curiosa, de forma que nós nos acostumamos com essa realidade.
Querem um exemplo? Se nós daqui a pouco ligamos uma TV ou acompanhamos pela internet uma notícia de que um outro dos nossos políticos foi preso com dinheiro na cueca, o que nós vamos fazer sobre isso? Possivelmente nós vamos rir. Por quê? Tornou-se normal. Isso faz parte da nossa sociedade. Se você sair daqui de repente, passando naquela praça, encontrar um homem beijando um outro homem, ou uma mulher beijando uma outra mulher, estabelecendo um relacionamento público, aí você de repente olha e fala, eu não posso fazer nada, não posso falar nada, ou então você olha e fala, eita, olha ali, tornou-se normal. E eu não estou falando de preconceito, eu estou falando de princípio. Absolutamente não há da minha parte nenhuma dificuldade em me relacionar com pessoas assim. Na verdade, eu me relaciono, eu conheço e acompanho. E o que eu estou querendo dizer é que o mundo posto no maligno tem deturpado os princípios das Escrituras, de forma que nós recebemos isso e passou a ser normal. Passou a ser normal. É um pai que foi morto pelo filho, é um menino que foi disciplinado, preso num barril, num cubículo, coberto, desnutrido, causa revolta, mas depois entra tudo normal. É uma desgraça ensaiada e aplaudida pela TV brasileira, copiando TVs daí de fora, como esse Big Brother Brasil, essa desgraça, que só ensina porcaria, e que a gente não, mas que muitos ligam à televisão e acompanham aquilo, e curtem, e divulgam, e comentam, como se aquilo fosse a coisa normal. E quantos crentes fazem isso? O mundo que está posto no maligno passou a ser algo extremamente aceitável, não nos revolta mais. Nós fomos no passado conhecidos como os protestantes. Você lembra da época que chamava os crentes de protestante? Protestante é aquele que protesta. Muito que a gente consegue fazer hoje é passar uma tinta verde e amarela, outros passam vermelha, outros passam sei lá das cores, para ir para a rua. Para pedir impeachment, para poder não pedir, para poder... Eu não estou dizendo que fazer essas coisas estão erradas, eu só estou falando que nós nos acostumamos com o mundo posto no maligno e convivemos com ele. Por quê, gente? Porque o que passou a importar é o que nós entendemos como importante, e era isso que estava acontecendo com esse povo. Quando Jesus chegou, o capeta e os companheiros dele começaram a gritar, era o Filho de Deus. E num cenário extremamente curioso, Jesus tem um contato. Jesus identifica a desgraça que tomava conta daquele homem. E ele clama para que não fosse expulso da maneira, talvez, que considerasse, sei lá, difícil, pior, sei lá o que for. O fato é que estava passando ali uma manada de porcos. E ele falou o seguinte, olha o seguinte, deixa a gente para ali. Sabe Deus porque Jesus permitiu isso, mas Jesus permitiu, e aquela capetada toda saiu do homem e foi para os porcos. Imagina agora essa outra cena, numa comunidade, onde eles cuidavam e viviam e comiam, subsistiam, inclusive, daquele trabalho. 2.000 porcos correndo como loucos de espenhadeira abaixo. Você já parou para pensar nessa cena? Você está andando assim, vê os porcos tudo correndo na sua direção. Que cena trágica. E o texto diz que aqueles porcos foram descendo assim, entraram no mar e morreram tudo. Olha que notícia incrível. Que negócio intrigante. E os donos, ou aqueles que cuidavam dos porcos, porque não apenas eram donos, eles eram responsáveis por eles. E eles então saíram para contar para todo mundo, olha o que aconteceu com os porcos, também eximindo-se da responsabilidade. Não foram eles que não cuidaram bem dos porcos, alguém fez alguma coisa, existe um culpado pelo que aconteceu. Aí sim, gente, olha aí para o texto, por favor, a segunda parte do capítulo, ou do verso 14, depois que os porqueiros contaram tudo, leiam por favor versos 14b, 15
e 16. Então, preste atenção. É importante a gente entender essa parte introdutória da perícope. Porque depois do que aconteceu, que nós já revisamos aqui, da libertação do sujeito lá, que vivia como um louco, o texto diz que os porqueiros saíram para contar para todo mundo o que tinha acontecido. E aí nós chegamos aqui, ó. Saiu o povo para ver o que aconteceu, ou o que havia sucedido. Indo ter com quem? Com Jesus. Olha aqui para mim, por favor, preste atenção nisso. Quando eles ouviram a notícia do prejuízo enorme, da perda dos porcos, eles foram ter com Jesus, e quando chegaram lá, eles viram uma cena nunca vista por eles. Olha como o evangelista foi felicíssimo na descrição. Eles foram ter com Jesus, e eles encontraram o sujeito que vivia oprimido por Satanás dessa maneira, assentado. Ele vivia correndo para lá e para cá, e se jogando nos cantos. Aí diz que ele estava assentado, vestido, porque ele andava peladão para lá e para cá, e em perfeito juízo. Houve mudança? É óbvio. Eles chegaram a encontrar isso ali, aquele homem, é o fulaninho, é o doido, isso ali é o encapetado, isso aí é aquele homem que a gente corria dele, que todo mundo tinha medo dele, isso aí era aquele que quando passava tampava o rosto das crianças para não ver, é ele mesmo, estava ali, assentado, de calça jeans, camisa preta, usando máscara, porque a pandemia exigia isso. Eles olharam e falaram, uau! O texto diz, quando eles viram aquela cena, aquele mesmo sujeito que andava louco nos sepulcros, nos montes, nas ruas, nas cadeias e desnudo, eles o viram assentado, ajuizado, vestido, e eles temeram. Eles entenderam que alguma coisa extraordinária havia acontecido, e eles já sabiam do que se tratara, porque já tinham dito que quem fez o que resultou na mudança daquele homem foi exatamente Jesus Cristo. Gente, o que era de se esperar de um povo que conheceu essa realidade? A primeira e agora esta, que celebrassem. Talvez os porqueiros pensassem, pô, se nós tivemos um prejuízo da miséria, nós perdemos 2.000 porcos, mas sinceramente, perdemos os porcos, mas olha aí o cara, olha a vida do moço, uma nova criatura, que coisa extraordinária, quem é esse que fez isso? Gente, faz o seguinte, pega os outros doentes, traz lá as outras pessoas perturbadas, traz aqueles que estão acamados, aqueles que estão sem esperança, traz aí todo mundo que está perdidão na vida, leva na presença desse Jesus aí, vamos ver se ele muda a vida deles também. Esse era o momento em que todo mundo deveria se reunir para fazer uma festa, porque eles tinham descoberto algo extraordinário, gente. Eles ouviram falar de Jesus e agora eles presenciaram o que Jesus fez. Era o momento deles criarem um relacionamento com Jesus. E é aqui que eu quero chamar você para fazer uma análise, uma reflexão sobre o nosso relacionamento com Ele. Porque são 2 pontos, simplesmente 2 pontos que eu quero colocar para a nossa reflexão, que se contrastam, mas que são dignos da nossa reflexão. Porque a relação daquele povo que experimentou algo extraordinário da parte de Cristo, uma libertação incrível, uma obra inconfundível, incontestável de mudança de vida, agora está diante de Jesus. Agora olha para ele, olha para o homem,
olha para ele, olha para o homem. E olham para si mesmos. E nesse texto, nós vamos perceber que a postura deles e do outro nos servem como fonte de reflexão. Primeiro, uma relação com Cristo, se eu posso chamar essa de relação, baseada na conveniência. Volte aí os olhos para o texto. Eu gostaria que vocês lessem o versículo 17. O que diz o versículo 17? E o quê? Rogar o quê? Que clamasse por eles e que lhes abençoasse as famílias, que lhes fizesse prosperar, que perdoasse os seus pecados e que mantivesse comunhão com eles. É isso que está escrito na sua Bíblia? Não, não é. Não é. E eu explico para vocês por que não é. Porque quando eles viram aquilo que acontecera, eles acharam extraordinário e temeram ante a mudança de vida daquele homem, mas o prejuízo que viveram, o problema que tiveram que lidar ao perderem 2.000 porcos, a situação estranha que todos passaram a conviver com ela por causa de Jesus Cristo, foi-lhes suficiente para que eles estabeleçam uma relação com Cristo que nos mostra a boa e velha, nada de boa, mas muito velha conveniência. Por que eu digo isso? Porque eles pedem que Jesus Cristo se retire dali. Independente daquilo que aconteceu na vida do homem que estava escravizado, mesmo com a transformação de vida daquele homem doente da alma, foi-lhes mais importante que não tivessem mais que ter nenhuma perda se Jesus continuasse ali. Até quem sabe se Jesus pudesse libertar outros, sim, mas eles não estavam dispostos a perder absolutamente mais nada. Poderia ter um relacionamento com Jesus desde que ele não lhes provocasse nenhuma perda, não lhes exigisse nenhuma mudança, mas que pudesse estar ali para suprir alguma necessidade, quando eles precisassem. Conveniência. Quando Deus estabeleceu a relação com a humanidade através dos nossos primeiros pais, Ele diz: nosso relacionamento vai ser excelente, ótimo, desde que vocês não desobedeçam. E os nossos primeiros pais não ficaram satisfeitos, porque eles queriam mais. Eu quero um relacionamento com Deus, legal, mas aquilo que eu puder e quiser fazer para eu me sentir melhor, eu quero fazer. E eles fizeram. Outro dia, voltamos a memória aqui para a história de Ló. Lembram-se? E que mesmo a cidade ali, para poder ser arrebentada, destruída, que ele até queria se ver livre, mas não das coisas que ele tinha. Deus o estava preservando, tá bom, que bom que Deus quer cuidar de mim, mas desde que eu não tenha que abrir mão de nada daquilo que eu, em algum momento, seja exigido. Mesmo Jesus tendo feito algo tão extraordinário, que mudava a vida da comunidade a partir da vida daquele moço, e que apontava para a esperança de transformação de qualquer outra situação, temendo eles que tivessem outro prejuízo, preferiram não se relacionar com Cristo, e pediram que ele se retirasse dali. Quantas vezes é assim que nós nos relacionamos com o Senhor? Nós queremos que Deus abençoe a família, quem não quer? Queremos que Deus mande mais dinheiro, ainda mais na fase da pandemia, quem não quer? Queremos que o Senhor nos dê saúde. Oramos para que o Senhor cure nossos corações, nos livre da Covid.
E devemos orar mesmo. Nós queremos um relacionamento com Deus que pode todas as coisas. Com Deus que abre e ninguém fecha. Nós queremos um relacionamento com Deus que sonda o nosso coração, que é grande, tremendo, todo-poderoso, mas que se inclina para contemplar o que acontece bem aqui. Nós gostamos desse Deus que é pessoal, que nos socorre, que nos anima. Nós gostamos e clamamos e curtimos esse Deus que nos socorre em face da desesperança. E devemos mesmo curtir essas coisas, mas o relacionamento com o Senhor não pode ser com base na conveniência. Porque quando Ele chega e fala, tá bom, quer andar comigo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí já começou a ficar ruim. Já começou a ficar chato. Jesus, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Olha, quem não quer ter vida eterna? Que massa. Meu filho é massa. Você quer ter a vida eterna? Conhece a Bíblia? Conheço a Bíblia, conheço os mandamentos de mais da conta, sei tudo de cor. Eu aprendi lá no departamento infantil da Madalena e cresci naquele negócio, sei. Nossa, deixa comigo. Que beleza. E aí, Jesus, o que falta? Tudo bem. Deixe de ser materialista, para de amar o seu dinheiro. Não, aí o senhor está querendo um pouquinho demais. Muitas vezes estabelecemos relacionamentos com Cristo com base na conveniência. Nós queremos de Cristo aquilo que nós estabelecemos como mais importante. Nós nos damos ao trabalho da igreja quando nós queremos. Hoje eu não estou muito afim, eu estou indisposto hoje estou cansado demais, eu não vou servir ao Senhor, não vou na igreja para adorar, porque eu não estou legal hoje. Não, esse mês eu não entrego o dízimo porque eu estou apertado. Quando está tudo bem, a família está legal, as contas estão em dia, a gente celebra, aí pega o domingo, não, hoje nós vamos para o shopping. Aí começa a abrir as coisas na pandemia, a gente vai para o shopping, vai para a praia, vai para o parque, vai para tudo quanto é canto, mas para a igreja não. Porque o coronavírus na igreja, ele é demoníaco, ele é mais pesado um pouquinho. Não sei qual é a motivação. E eu não estou fazendo julgamento de ninguém, eu estou querendo pensar com vocês, para que cada um avalie o relacionamento. De repente você olha, pastor, tudo bem o que o senhor está dizendo aí, mas isso não tem nada a ver comigo. Nada a ver. Eu brigo com os meninos para a escola, mas para a igreja não posso levar. Eu vou repetir, aqui é uma avaliação, eu não estou dizendo que você faz isso. Eu estou falando que nós podemos incorrer no erro de termos um relacionamento com Cristo com base na conveniência. À medida que Ele me abençoa, está ótimo, eu estou feliz, estou servindo ao Senhor, eu quero a Deus, não importa o que vão pensar de mim, eu quero a Deus. Mas a partir do momento que Ele começa a exigir de mim que eu deixe coisas que eu não gostaria de deixar, que eu mude comportamentos que eu não gostaria de mudar, a partir do momento que o Senhor exige de mim que eu seja honesto no meu trabalho, a partir do momento que Jesus começa a exigir de mim que minha vida seja diferente daquilo que eu quero viver, já não está legal. Já não está legal. Conveniência. Nossa Deus, tanta coisa nesse bolso. É uma chance de avaliação das nossas vidas. Daquilo que nós estamos, da maneira como estamos nos relacionando com o Senhor. Até mesmo na lida com o conhecimento nós fazemos isso. Já percebeu ou não? Eu de repente aponto o dedo e julgo o irmão que bate uma palminha, que dá uma dançadinha, assim não, mas na hora do louvor, que é mais animado. E eu acho que isso é um absurdo. Mas convenientemente, sentado na esquina e beber uma bebida alcoólica, inclusive à vista de todos, não tem nada a ver. Conveniência. Será que nossos relacionamentos com o Senhor estão embasados nisso? É bom, desde que seja bom para mim? Acredito que, talvez na vida de ninguém aqui, lá em Minas, é possível que os crentes lá de Minas vivam com base na conveniência. Aqui não, nós não fazemos isso. Será?
Lembremos que isso aqui é uma chance de avaliação. Nós temos duas alternativas nessa noite. A primeira delas é um relacionamento baseado na conveniência. Obrigado. Quando a mensagem é assim, o povo não gosta de participar, né? Primeiro ponto de avaliação é um relacionamento baseado em quê, gente? Na conveniência. Esse é um ponto. O outro ponto de avaliação é um relacionamento baseado na consciência. Volte os olhos para o texto, por favor. Versículo 18 e 19 diz o quê? Ao entrar... Olha aqui que consciência extraordinária. Aquele sujeito que foi liberto pelo Senhor, ele sabia daquilo que operara na sua vida. Ele tinha consciência do privilégio, do presente que recebeu do Senhor, da graça que recebeu de Jesus Cristo. Ele estava perdido, doente, sujo, fedorento, marginalizado. Mas Jesus mudou a sua vida. Jesus mudou a sua história. Jesus lhe deu uma nova história, uma nova vida, pela graça. E o que ele deseja, vocês acabaram de ler, quando eles pedem para Jesus sair, sabe o que ele faz? O ex-endemoniado, ele vai atrás de Jesus e fala: Jesus, deixa eu ficar pertinho do Senhor, vai, onde o Senhor for eu quero estar, eu quero servir o Senhor, eu quero estar perto do Senhor, vai Jesus, aqui é o melhor lugar para eu estar, é com o Senhor. Aquele sujeito que teve consciência da obra que se operara na vida dele, ele queria Jesus mais do que qualquer outra coisa. Ele não sabia para onde Jesus ia, ele não sabia o que Jesus ia fazer, comer, dormir, ele não sabia de nada. Sabe o que ele queria? Estar com Jesus. A consciência da obra extraordinária de Jesus Cristo na vida dele, fez com que ele entendesse que a vida só teria sentido se ele estivesse perto de Jesus. Mas Jesus, o moço suplicou e Jesus disse assim: não, Senhor. Não, Senhor. Jesus disse para ele assim: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Atenção, consciência da obra, agora consciência do propósito, do chamado. Jesus disse assim para eles: gostou? Está feliz? Tem paz? Tem sentido na sua vida? Quer viver comigo? Então vai pregar, vai anunciar a obra que eu fiz na sua vida para os seus parentes, porque foi para isso que eu fiz a obra na sua história. Este outro base para esse relacionamento é extremamente diferente. Porque a consciência daquilo que Jesus fez na vida dele, fez com que ele se dobrasse, se rendesse e suplicasse: Jesus, eu quero estar com o Senhor, eu quero servir o Senhor. Já disse: você quer me servir? Então me servir significa que você vai viver para mim e anunciar o meu nome, minha obra na sua vida a tantos que não conhecem. Comece na sua casa. Quando nós de fato temos consciência da nossa condição antes de Jesus, quando nós de fato nos aprofundamos no entendimento de que nós éramos como este louco, perdido, acorrentado, doente, quando nós temos a consciência de que mais do que tudo isso, nós estávamos mortos, e Ele nos deu vida. Quando temos essa consciência,
Isso nos constrange até a desejarmos viver a nossa vida com Ele, ao lado dEle, fazendo o que Ele quer que nós façamos, lutando contra nós mesmos, para que em nada em nós atrapalhe o relacionamento que temos com Ele. Conveniência ou consciência? Pastor, mas depois de um tempo na igreja, depois de um tempo vivendo as coisas da religião, depois de um tempo acostumado com o esquema da eclesiologia, a gente meio que fica, né, no ritmo. A gente vai para a igreja já acostumado, põe o despertador da semana inteira, domingão já põe um pouco mais tarde, que benção. E já vai para a igreja automaticamente. A gente, pastor, já compra uma roupa pensando, essa aqui eu vou para a igreja domingo à noite. Não, essa aqui é domingo de manhã. A gente entra para o esquema. Só que quando nós passamos a viver assim, saímos por essas portas, nós nos entregamos, muitas vezes, à conveniência. E aí mentimos em casa. Enganamos no trabalho, sonegamos impostos. Filamos na universidade, na escola. Por quê? Porque aquilo é bom. E quando a coisa aperta, a gente corre para onde? Para os pés de Jesus, ora bolas. Afinal de contas, quem poderá nos socorrer? Só o Senhor. Pastor, o senhor está dizendo que a gente não pode buscar Jesus quando a coisa aperta? De jeito nenhum, nós temos que buscar Ele mesmo. O que eu estou dizendo é que nossa relação com Ele não pode ser com base na conveniência. Quando é bom, eu quero. Quando é legal para mim, eu vou. A relação com Jesus precisa ser com base na consciência de que fomos comprados por Ele, somos dEle. Sabe qual deveria ser a nossa vontade? Fazer a vontade daquele que nos arregimentou. Pastor, mas espera aí, eu tenho sonhos para realizar ainda nessa terra. Eu tenho coisas para fazer aqui, uai. Que massa. Mas se o que você quer fazer, Jesus não quer que você faça. Não, pastor, aí não é possível. Quantas vezes já ouvi me perguntar assim, pastor, Deus não quer que eu seja feliz? O senhor acha que Jesus vai querer que eu viva desse jeito? Infeliz? Eu não acho não. Só temos um ponto assim, bem simples, o conceito de felicidade. O que é felicidade? O que é? Felicidade é chorar? Felicidade é ser perseguido? Ser manso? Não andar no conselho dos ímpios? Felicidade é não se deter no caminho dos pecadores? Felicidade é não se deter nas rodas dos escarnecedores? Eita! Não, felicidade é que eu quero ter dinheiro, muito dinheiro. Felicidade é porque eu quero me casar, ter alguns filhos. Felicidade é porque eu quero viajar o mundo inteiro. Felicidade é porque eu quero amar alguém, ser amado por esse alguém. Felicidade é o que o mundo estabeleceu como felicidade, prioritariamente. E nós queremos usar a Deus para sermos felizes. Nossas orações. A gente tem insistido muito nisso aqui, o pastor Mateus faz a mesma coisa, quando a gente pede, vamos fazer uma oração. Agora é uma oração de adoração. Vocês já perceberam que a gente fala isso insistentemente? Agora é uma ação de confissão. Agora na confissão não é hora de pedir nada. Nesse momento eu oro e falo, Senhor, nós somos miserável pecador. Tem gente que não gosta que eu fale isso, mas é a Bíblia que fala. Nós somos miserável pecador. Tem misericórdia. Esse é o momento. Só que às vezes você pede um sujeito, ore aí para adorar ao Senhor. Nós te adoramos, Senhor Deus, por favor, abençoa a gente. Guarda a nossa casa, guarda, acaba com o coronavírus, manda mais dinheiro. Pera, não é hora. Só que nós estamos tão inclinados
a usar ou tentar usar Deus para Ele fazer o que a gente quer fazer, um relacionamento interesseiro, conveniente, que nós não conseguimos fazer diferente. É como se eu não pedisse, Deus não vai me dar. Entendeu? Mas eu vou orar aqui 10 minutos, não é possível que eu não vou pedir nada. Se eu não pedir, Deus não vai me dar. A Bíblia diz que tem que pedir para receber. A gente responde até com a Bíblia. Somos bons nessas coisas. Talvez isso tenha nada a ver com você, só comigo. Deixa eu te perguntar, vamos entrar para uma DR agora? Vamos? Não, outra. Vamos discutir o relacionamento com Deus. Ei, preste atenção. Cada um avaliando a si mesmo. Seu relacionamento com Deus é com base na conveniência ou na consciência? Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão aqui, não. Eu queria que você fosse honesto consigo mesmo. Pastor, sabe de uma coisa? 70% em um, 30% no outro. 50-50. Não, muito de vez em quando eu vou para o outro lado. Pastor Mateus disse que hoje de manhã, que a Bíblia diz que se tropeçar num, tropeçou nos 10. Ei, seu relacionamento com Deus é com base em quê? Na conveniência ou consciência? Você já pediu a Jesus para... Não, Jesus, sai fora, não vem não. Não entra nisso não. Não, essa parte sou eu que decido. Eu sei o que eu estou fazendo. Aí deu tudo errado. Não, Jesus, vem Jesus, porque deu bronca. Jesus não tem responsabilidade, não tem compromisso com as nossas loucuras. O texto diz que o moço, então, depois da palavra do Cristo, consciente, ele foi e começou a proclamar, ele não se deteve à sua casa. A Bíblia diz que ele passou pela região em 10 cidades helênicas, anunciando o que o Cristo havia feito na vida dele. Isso é relacionamento com o Cristo, com base na consciência. É entender o que ele fez e anunciar o que ele fez. Gente, anunciar o que Cristo fez não significa que você vai sair do seu emprego, da sua faculdade, que você vai largar tudo e ir para não sei onde para fazer. Anunciar o que Cristo fez significa que onde o Senhor nos levar, a prioridade vai ser que Cristo seja visto. Você está lá no seu trabalho, na sua escola, talvez eu nunca vou entrar lá. Pastor Mateus ou qualquer outro pastor. Nós vamos fazer um culto aqui na empresa. Aí pode ser que vá, eu já fiz vários aqui em Recife. Mais uma vez por ano, perdida. Mas você está lá todos os dias, batendo ponto, trabalhando, convivendo. Está aí a oportunidade de viver com base na consciência. É pregar o Cristo, às vezes, muitas vezes sem falar. Mas falando também. Ei, seu relacionamento com Cristo está com base em quê? Na conveniência ou consciência? Nessa noite nós vamos parar um pouquinho para refletir, ou melhor, já estamos refletindo para orar agora. Agora a gente precisa ser honesto, né? Porque se a gente ficar aqui, não é com base nisso, e se não for... Não, pastor, tem áreas que eu sou conveniente. É hora da gente parar, pedir perdão do Senhor, misericórdia, e consertar a vida. Com base em que é? Vamos falar com Deus? Feche os seus olhos, por favor. Fale com Deus.
Senhor, quantas vezes nos relacionamos com o Senhor com base na conveniência? Desde que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer, desde que as pessoas me reconheçam, desde que eu recebo o que eu espero, desde que o que eu quero prevaleça, desde que eu, muitas vezes é assim que nós agimos, Senhor. Até as coisas do Senhor, às vezes as coisas da igreja, do ministério, nós fazemos para a gente mesmo. Perdoa a gente, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nessa noite, renova no nosso coração a consciência de quem nós éramos e de quem o Senhor nos fez. Para que essa consciência nos leve em adoração a queremos estar com o Senhor e fazer o que o Senhor quer que nós façamos. Quantos desnudos endemoniados estão por aí? Ajuda-nos, Deus, a começarmos em casa e seguirmos por onde o Senhor nos levar, a anunciar o que o Senhor fez nas nossas vidas. Livra-nos de convenientemente permanecermos egoístas e vivermos longe do Senhor achando que estamos perto. Sustenta-nos, ó Deus, naquilo que, pela misericórdia do Senhor, temos feito acertadamente, pela consciência de quem o Senhor é e de quem nós somos. E ajuda-nos para que o nosso relacionamento com o Senhor seja saudável, bem-aventurado, para que o nosso relacionamento com o Senhor seja aprovado e frutífero. Ajuda-nos, Deus, em nome do Cristo. Amém e amém. Por favor, queridos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor perfeito e eterno do Pai, a ajuda, o ânimo, o consolo, a força, a instrução, a capacitação, a ação do Espírito Santo de Deus seja sobre a vida de cada um aqui, sobre nossas casas e sobre todo o povo de Deus aqui por toda a terra hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Findas este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já os céus. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Amém. Os irmãos se assentem, por favor, antes de voltar a palavra ao presbítero Antônio III. Eu quero informar aos irmãos duas decisões importantes do conselho nesta semana que passou. Primeiro, nós decidimos por trabalharmos insistentemente por retomarmos todas as atividades que se fizerem possíveis dos ministérios da igreja, nas semanas, finais de semana, claro, respeitando os protocolos, mas nós vamos trabalhar para que seja assim. Todas as atividades presenciais que puderem ser retomadas, nós retomaremos.
já estamos aí em contato com os ministérios da igreja, algumas agendas já chegaram, então você que é líder, que faz parte de um ministério, nós vamos, com a graça de Jesus, retomar todas as atividades, inclusive é nosso planejamento retomar a escola dominical presencial, inicialmente dos adultos, a partir do primeiro final de semana do mês de março. E a outra informação, também muito importante, histórica, é que nós decidimos em conselho, e já estamos trabalhando nisso, é que nós vamos iniciar a obra aqui, na esquina, no famoso Galeto. Com a graça de Jesus, nós vamos jogar esse trem no chão e vamos começar aí o tão sonhado projeto que vamos rever, trabalhar, e o conselho da igreja decidiu, deliberou que será assim para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Amém. Agora, meus amados irmãos, queria lembrar os irmãos que nós acolhemos aqui os visitantes. Queria saber quem nos visita nessa noite. Pode fazer um sinal com uma de suas mãos. Ali no final, temos aí um casal. Por favor, esse pessoal que está atrás de vocês aí, com esse colete verde do Ministério de Integração, eles vão estar deixando com vocês aí uma folha para que vocês preencham, tá? Essa igreja é uma igreja que adora ao Senhor e os recebe de coração aberto. Sejam muito bem-vindos e voltem sempre que desejarem, tá certo? Mais alguém nos visita? Olhei mais para o lado de lá, por aqui não? Não. Então, vamos lá. Temos aqui 2 avisos. Lembrando, vamos ver se o primeiro que vai sair aqui na tela... Não saiu. Saiu. Agora, temos o retorno das atividades do MIF, Ministério de Integração da Família, para o ano de 2021. O MIF, como todos lembram, todos conhecem, vocês que estão em casa também, esse ano vai estar fazendo aí um trabalho bem específico em relação a famílias enfrentando a crise do século, a gente levando aquele momento de integração das famílias, dos casais, das famílias, entre elas, a fim de que cresçamos juntos e glorifiquemos o nome do Senhor. Então, a gente tem a nossa primeira atividade no dia 6 de março, às 19 horas. Guardem essa data. 6 de março, às 19 horas, lá no SPN, Seminário Presbiteriano do Norte, bem aqui perto, na Demócrito de Souza Filho, onde faremos lá uma atividade, se Deus assim permitir, o clima ao ar livre, tá certo? Com todas aquelas recomendações governamentais, né, de protocolo, para cuidados com a pandemia. Então, toda a igreja está mais do que convidada, tá certo? Vamos estar tratando aí nesse primeiro encontro a apresentação de toda a agenda do ano de 2021 e terá um toque bem especial, tá certo? Próximo, eu tenho também ali, vamos mudar... 1, 2, 3 e já, para mim não mudou ainda. Foi, agora foi. O LA está de volta, o livre acesso, sexta-feira que vem, dia 19, às 19h30, tá certo? Estamos aqui com a igreja aberta na sexta-feira que vem para o LA, tá certo? Lembrando também aos irmãos, temos nosso culto de oração na quarta-feira, às 19h30 também, na sexta-feira o LA e toda a igreja, né? Toda a igreja está convidada. Deixa eu saber se tem mais algum. Encerramos. Deus abençoe a semana de todos. Vão na santa paz e nos vemos quarta-feira, se assim for, sexta e domingo. Deus abençoe, meus irmãos. Ótima semana.